Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Revolução Francesa. Vimos que a França, no século XVIII, tinha uma sociedade formada por 3 estados. Era uma sociedade estamental. Vimos o primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado pela nobreza, o terceiro estado formado pelos burgueses, camponeses e sans-culottes, que eles eram então a maioria da população. Era uma sociedade estamental, ou seja, não havia mobilidade social. Vimos que o terceiro estado vai se unir, vai fazer uma mobilização para tirar então os privilégios do clero e da nobreza. E vimos que chamaram para que o rei pudesse fazer uma reunião, que é a assembleia entre os 3 grupos, né? Como vimos no vídeo passado, era a Assembleia dos Estados Gerais. Só que o terceiro estado viu que era muito injusto a forma de votação, né? Porque determinava que cada estado tinha o direito a um voto. E sempre o terceiro estado é que sairia em desvantagem. Diante disso, o terceiro estado separou-se dos demais e reuniu-se na chamada Assembleia Nacional Constituinte. Eles se reuniram num local separado para elaborar uma nova Constituição, numa sala separada, né? E aí o rei Luís XVI tentou impedir o movimento, essa reunião, né, para fazer essa nova Constituição. O povo revoltado saiu nas ruas, invadiu a Bastilha, aquela prisão real, aquele castelo feito de pedras, onde tinha todos os presos, aqueles que eram opositores do rei Luís XVI. Então o povo invadiu a Bastilha, que é o símbolo do absolutismo, destruiu toda aquela construção enorme, soltou os presos, pegou as armas, né, pólvora, tudo de material bélico que tinha, o povo pegou. Então, a rebelião espalhou-se também por toda a França, né? Houve a marcha, por exemplo, das mulheres, que foi até Versalhes, porque o rei Luís XVI saiu de Paris, que é a capital da França, foi então com a sua família, toda a sua comitiva, né, sua corte, para o Palácio de Versalhes, que era outro símbolo do absolutismo, né, da luxúria. Só que as mulheres, né, e muitas pessoas, né, homens também, mas em grande número as mulheres, chegaram a fazer uma marcha para Versalhes, invadir, né, que o objetivo era querer matar mesmo o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, né? E a Assembleia Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos abolindo, por exemplo, alguns privilégios feudais mantidos pela nobreza, né? E também o clero. Então, nesse período, quem era privilegiado era sempre os membros da Igreja Católica, os grandes líderes, e a nobreza. Foi criada a Constituição Civil do Clero, que ordenou que os bens da Igreja fossem confiscados. E é claro também que foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Isso é muito importante, onde dizia que todos nascem livres e iguais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi uma grande conquista, que até hoje nós vemos a influência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em várias leis, em várias constituições, ou melhor, em várias constituições das nações existentes aí do nosso mundo, né? Também foi aprovada em 1791 uma nova Constituição que estabelecia limites ao poder do rei, né? O rei não gostou nada disso, porque como fazer uma nova Constituição que determinava ainda a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, uma Constituição que tinha uma influência muito forte do iluminismo. A alta burguesia, né, que fazia parte também, né, daquele grupo do terceiro estado, lembrando que o terceiro estado era formado pela alta burguesia, pela média burguesia e pequena burguesia, sans-culottes e camponeses. A alta burguesia, ela havia sido contemplada em suas reivindicações, né? Por exemplo, com o fim do absolutismo, né? Já a pequena burguesia, né, os camponeses e os sans-culottes, eles, que também faziam parte do terceiro estado, se sentiam excluídos das decisões políticas. Então, vejam só que a burguesia conseguiu influenciar os camponeses, os sans-culottes para participarem do processo revolucionário, mas quem estava saindo ganhando nessa jogada era a alta burguesia, né, que estava conseguindo cada vez mais se infiltrar no poder da França, né?
porque o terceiro estado, alguns se sentiam excluídos. Quem eram excluídos? Era a pequena burguesia, eram os camponeses. Luís XVI passou a conspirar contra a Revolução, né? Tentou fugir para a Áustria, por exemplo. Ele queria formar um exército contra-revolucionário, com o apoio da Prússia, com o apoio da Holanda, com o apoio da Áustria. Só que ele não conseguiu, porque ele foi pego, né? Capturaram ele e levaram ele para Paris. E aí, os revolucionários fazem o chamado período da Convenção, né? De 1792 a 1795. Esse período da Convenção marca o fim da monarquia francesa e cria um regime republicano. Mas veja, na Convenção nós tínhamos 3 grupos, né, de representantes da burguesia. Nós temos, por exemplo, os jacobinos, que era aquele grupo mais radical, né? Eles também eram chamados de esquerda porque eles sentavam todos no lado esquerdo da Convenção. Nós temos girondinos, que era a alta burguesia, era um grupo mais de conservadores, sentavam no lado direito da Convenção. E tinha os que sentavam no centro, que era a planície, né? Eles ficavam mais ou menos no meio do muro, vamos dizer assim, né? Ora eles apoiavam propostas dos jacobinos, ora eles apoiavam propostas dos girondinos, né? O rei Luís XVI, ele foi condenado, foi julgado, né? Condenado, e levaram ele então para a guilhotina e foi executado em praça pública, né? Foi decapitado. Veja só, o julgamento dele, a acusação, foi de traição. Isso então em 1793. Mais tarde, a esposa dele, Maria Antonieta, também vai ser decapitada, né? Também vai para a guilhotina, como muitas pessoas vão para a guilhotina, porque esse período em que estava acontecendo a convenção também vai ter o chamado período do terror. Quando o Dr. Guillotin cria a guilhotina, era um instrumento, né, a chamada navalha da Revolução, né, a navalha da morte, muitos começaram a morrer porque eram considerados traidores. Então, quem era considerado traidores acabavam sendo executados. Quem eram os líderes desse processo da convenção? Né? Era Maximilien Robespierre, que era então formado em Direito, né? Tinha um jornalista chamado Danton e tinha ainda o médico Marat. Esses eram os líderes, né? Alguns eram mais radicais, né? Por exemplo, eles foram responsáveis por controlar um exército e também a administração do país. Eles criaram o chamado Comitê de Salvação Pública. Porém, muitas pessoas estavam morrendo, né? Por exemplo, estima-se que mais ou menos 30 mil pessoas foram mortas no período revolucionário, foram decapitadas, né? A navalha da morte, rolava-se cabeças, sangue para tudo quanto é lado. Muitas pessoas morreram. Só que também esses líderes vão morrer, né? Então, o Danton vai ser assassinado, né? O Marat, né, vai ter uma jovem chamada Charlotte Corday, que ela vai também matar, vai dar uma punhalada com um punhal, vai assassinar o Marat. E Robespierre, né, vai perder um apoio popular e também, mais tarde, vai para a guilhotina. Ele vai ser decapitado. Ele que era, então, incorruptível, né, sempre justo, depois, mais tarde, com poder em suas mãos, tendo a liderança absoluta, vai se corromper. E aí nós temos os jacobinos fora do poder, vai entrar o outro grupo, que eram os girondinos, né? Eles vão limitar as perseguições políticas, o controle dos preços, né? E vão preparar uma nova Constituição para a França, que ficou pronta em 1795, onde eles vão dar continuidade ao regime republicano, né? E também seria controlado pelo Diretório. Quem controla essa república era um grupo formado por 5 membros eleitos pelo Poder Legislativo. Então, acaba esse processo revolucionário, temos esse diretório e mais tarde eles vão escolher uma pessoa para representar a França, uma pessoa carismática, com 24 anos de idade, chegou a ser general do exército. Ele então é o chamado Napoleão Bonaparte, mas isso vai ficar para uma outra história. Um abraço a todos, leiam os textos do livro, façam os exercícios. Um bom dia a todos.